Quantas coisas já se haviam passado desde o 25 de dezembro, 40 dias desde a noite da Natividade de Jesus, em que os anjos fizeram ouvir seus cânticos e o Criador estava visível entre a sua própria criação. A Sagrada Família chega ao templo, mas não havia nada de singular neles, nada que pudesse atrair a atenção daqueles que os viam. Onde Deus se encontra é sempre assim. Mesmo visível, ele permanece, em verdade, mais invisível do que nunca, exceto para a fé e o amor. A glória do Santo dos Santos não fora mais do que um símbolo da glória real que Maria traz agora ao templo em seus braços. Seu amor maternal nem começara ainda a se saciar, embora por todo esse tempo ela se alimentasse das perfeições de Jesus. Eis no templo o Verbo encarnado, que os anjos silenciosos do templo adoram com reverência e tremendo, quando ele transpõe o limiar de sua casa terrena. Poderíamos imaginar o olhar do menino Jesus ao tomar posse do seu templo? As luzes brilhavam no Santo dos Santos, ao passo que o Santo, por excelência, estava coberto por um véu, majestosamente, como por sobre um trono, nos braços de uma mãe mortal. Maria fez suas oferendas e cumpriu tudo o que estava ordenado na lei do Senhor, pois o Espírito de Jesus é um espírito de obediência e, embora o próprio clarão da inocência angélica parecesse sombra diante da brancura da pureza de Maria, ela obedece à lei de Deus na cerimônia da purificação e com tanta mais solicitude quanto essa cerimônia servia para ocultar as graças que ela havia recebido. O velho Simeão recebera do Espírito Santo a promessa de que não morreria antes de contemplar o Cristo Senhor. Maria o entrega, Jesus, nos braços do velho Simeão, como ela o fará depois em visão a tantos santos. E uma luz extraordinária brilha da alma de Simeão. Afável pela idade, ele segura seu Deus em seus braços. Carrega todo o peso de seu Criador, que, no entanto, nunca pesou menos. A vista da face do menino é nada menos do que a glória do céu. O Espírito Santo tinha cumprido sua promessa. Ó bem-aventurado ancião! Aquele que seguras tão ternamente nos braços, deve ele mesmo ter envolvido com sua força onipotente o teu coração. De outra forma, não suportarias o dilúvio de alegria que este momento inunda o teu espírito. É então que a história do mundo encontra seu ápice. A coroa é colocada sobre a criação. Essa visão é o céu, do Deus infinito e de seu Filho único, do qual a beleza pode, enfim, te fazer morrer da mais doce e mais bela das mortes. Quantos patriarcas, reis e profetas hão desejado ver, mais do que tudo, a beleza da face deste menino. Tudo se resume nessa palavra. Seguindo o curso ordinário das coisas e conformando-se à lei, Jesus derrama seu sangue. Este menino ha nascido para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel, e para ser uma causa de contradição, e uma espada transpassará a tua alma, a fim de que os pensamentos de muitos sejam revelados. Parece que essa visão vem da face mesma de Jesus, cujo olhar penetrante grava na alma de Maria a terrível aparição. Era como se o mistério da encarnação se operasse ainda nela, mas de uma maneira diferente. Eis aqui 5 chagas de Maria em uma só. Vós tendes de oferecer o vosso filho à morte. Sua aparição será o sinal de contradições sem número que se elevarão contra ele. Rejeitar Jesus estabelecerá a ruína total de muitos. A cidade e o povo serão malditos, e os homens se tornam capazes de profanar a glória de Deus mais do que todas as gerações anteriores haviam feito. Foi assim quando da profecia de Simeão. Jesus passaria a ser a pedra de toque. Era terrível para Maria o pensamento de que seu menino tão belo não deveria ser somente um salvador, mas uma lei de vida.
E vós mesma, ó Mãe de Misericórdia, canal do amor de Deus na terra, tendes aqui de vos resignar a serdes igualmente um instrumento de sua cólera. Com nosso Senhor, os homens poderiam assim optar por um ou outro partido de uma maneira mais distinta, mais consciente. Rejeitar Jesus seria perder-se eternamente. E, no entanto, rejeitado dos homens é um dos nomes mesmos que a Escritura lhe dava. A grandeza dessa última misericórdia anunciada há muito tempo pelos profetas tornava a indiferença dos homens mais fatal e mais irreparável. A situação dos homens tornava-se, em certo modo, semelhante àquela dos anjos. A prova tornava-se mais divina e, em consequência, mais decisiva. Eram estas as primícias da magnífica oblação que teria por efeito levar Maria a alturas quase divinas. Em outras palavras, a imensidão da dor, bem como a maneira instantânea com a qual esta se seguiu à oblação de Maria, fazem ver a eminente santidade de nossa Mãe querida. A primeira dor nos revela um dos princípios mais universais e mais sobrenaturais que caracterizam os desígnios de Deus sobre os santos. As aflições terrestres são as raízes das alegrias celestes. Assim, Maria havia ultrapassado todas as adorações dos anjos. Todo um mundo de dores podia ser vertido sobre Maria de uma só vez, e ela estava pronta para recebê-las, mais firme do que as colinas que cercam Jerusalém. Pessoa alguma compreenderá, seja na terra, seja no céu, exceto o Pai Eterno, o que Maria fez. Somente Deus compreende o preço da oferenda feita por ela, o preço de Jesus, o Verbo encarnado. Era por amor que ela havia feito essa oferenda, por amor a Deus, pelo amor mais santo, mais puro, mais desinteressado. Pois aquele que era seu filho era também seu Deus, e aquele que era Deus era também a vítima. Em virtude das perfeições da sua natureza imaculada, ela possuía completamente a si mesma, abrangendo tudo de uma só vez. Não havia em seu espírito confusão alguma, porque não havia nenhuma falta de equilíbrio. Seu espírito recebia, apreciava e transmitia distintamente à sua sensibilidade as nuances mais delicadas e variadas de cada dor. Maria se dedicou inteiramente sobre um fardo esmagador. Para Maria, a vida tinha uma força interior, uma largura, uma profundeza, uma energia tão incomparável. Trabalhando ativamente e recolhendo-se, a vida de Maria estava oculta no coração de Jesus. Seus olhares penetravam nos horríveis precipícios do pecado, descobrindo os trovões e os raios da cólera divina, o furor dos demônios rebeldes, os excessos da crueldade humana e uma viva imagem dos instrumentos da paixão. No entanto, desde essa hora até o dia em que o destino se cumpriria, já não podia haver nem mesmo um olhar sombrio lançado contra a face adorável de Jesus, sem que isso penetrasse no coração de Maria e a fizesse experimentar a mais veemente dor. Os gritos e uivos que um dia a multidão faria ouvir em Jerusalém, exigindo o sangue de Jesus, retiniam já, noite e dia, no coração maternal de Maria. Pobre Maria, seu coração está cheio de sofrimentos, uns se abrindo sobre os outros, sofrimentos que devem durar por toda a vida. E assim como os estigmas dos santos, sangram sem se inflamar. Cada ação iria se tornar para ela um sofrimento. Cada fonte de alegria uma fonte de amargura, e tudo se renovava e aumentava a amargura que estava nela. Na passagem do tempo, ela viu Getsemane e o Calvário como um rio que se aproximava cada vez mais. Era para ela como um estudo constante da paixão, um modelo que ela tinha sempre ante aos seus olhos. Ela não podia desviar os olhos, ela não podia não olhar, sem que a aparição desse sol poente banhado de uma púrpura sangrenta viesse encher toda a extensão do seu horizonte. Os abismos se abriam sem cessar,
ao seu olho clarividente, e cada um desses abismos se estendia ainda mais os limites de sua capacidade de sofrer. Em Maria havia uma generosidade sobrenatural. Tudo vinha espontaneamente, sem demora nem cálculo. A generosidade de Nossa Santa Mãe consistia na prontidão espontânea e na calma perfeita de sua conformidade com a doce vontade de Deus. Ela, que na encarnação havia dado sem esforço o que Deus pedia dela, doa também sem esforço tudo o que resultava desse primeiro consentimento. Maria reconhece com entusiasmo de uma maneira prática a soberania de Deus. Somente quando a submissão é completa, a liberdade se torna perfeita. Deus é o Mestre. Quando Ele age, não podemos duvidar de sua justiça, nem de sua bondade. Tudo vem dele, tudo deve voltar para ele. Sua glória é a única indicação do que é bom. Sua vontade é a lei, a única lei. São os interesses de Deus, seus princípios sobrenaturais, as revelações que Ele nos faz de sua vontade que regerão tudo, e não as nossas afeições ou repugnâncias, nem nossos gostos naturais ou nosso caráter adquirido. Em Maria, a operação deificante foi completa. Isso foi devido às suas graças imensas, bem como a proximidade perpétua de Jesus. Ela cria um novo homem. Ela é a semelhança com Jesus, é a morte mística de nós mesmos. É a transformação longa e difícil que se faz em meio a intervalos, retrocessos, momentos de torpor e de fraqueza. É preciso passar por sofrimentos agudos e excessivos, pois é uma operação feita em nossa natureza ainda viva. Maria sofria extremamente, mas sem rebelião em sua natureza interior. Uma tal rebelião seria incompatível com a grandeza de sua união com Deus. Para aquela que via Deus sempre, que estava mais unida a Ele do que qualquer santo ou anjo o jamais esteve, que tinha mais graça do que todo o resto do mundo, que era mais gloriosa que os bem-aventurados no céu, poderia ser diferente? Não. O caráter particular da dor de Maria é que Jesus foi a sua causa, mas isso não é assim apenas com a dor de Maria. Jesus será para cada um de nós uma causa de santa dor. Perseguição, zombarias, julgamentos e vem até de quem amamos. E ela deve infalivelmente chegar a cada um de nós que amam a nosso Senhor. Há sobre a terra uma série de coisas alegres que precisamos sacrificar por Jesus. Ou, se não temos coragem de o fazer, Ele mesmo terá a cruel benevolência de nos-las tirar. Na verdade, no mundo onde podemos pecar e tão facilmente perdemos Deus de vista na luta, a alegria é a vida sobre uma forma que não lhe pertence. A dor é a vida sem disfarce. A dor escurece as luzes estonteantes do mundo, e nessa obscuridade está a luz, pela qual nós podemos melhor discernir Deus espiritualmente. Tais são as lições que nos dá a primeira dor, e tal como a aflição que ela encerra, assim são as lições de toda a vida. Retornemos agora com Maria para Nazaré. Anjos cheios de espanto e de respeito para com sua dor acompanham seus passos. Foi a primeira lição deles na profunda ciência da paixão. Assim, a mãe, portando seu menino, continua seu caminho pelas ruas de Sião, para além das colinas, eram um inteiramente para o outro. Poder-se-ia dizer qual linguagem silenciosa eles falavam, quando o coração do menino batia contra o coração da mãe, de dor e de amor, e cada um era ainda mais caro ao outro do que antes, pois a sombra do Calvário tombara já sobre a mãe e sobre o filho, e eles amavam esta sombra, e éramos nós que a causávamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.